Oi, turminha, tudo bem? Queria dizer uma coisa pra vocês. Tô morrendo de saudade. Apesar da gente estar se falando todos os dias, né? Alguns dias da semana a gente se encontra pelo Zoom ao vivo, mas nada como estar junto de vocês. Mas, como eu sempre tenho falado pra vocês, tudo isso vai passar. E eu espero que passe muito rápido, né? Pra gente se ver em breve. Bom, vamos continuar a nossa aula de hoje, só que agora nós vamos falar sobre a disciplina de ciências. Então, abram o módulo na página 170, essa página aqui, ó, que nós vamos falar sobre as plantas e os seres humanos. A tia Cris vai fazer a leitura, vou fazendo as explicações, fiquem com o marca-texto aí, onde as coisas importantes nós vamos grifando, tá bom? Então vamos lá. No Brasil, existem comunidades que vivem próximo aos rios e que extraem recursos do ambiente para seu sustento. Essas comunidades são chamadas ribeirinhas. Vamos grifar, que a tia Cris já falou num outro momento sobre as comunidades ribeirinhas, né? Então, quem são as comunidades ribeirinhas? São aquelas, né, comunidades ou aquelas pessoas que vivem perto, muito próximo aos rios e retiram desses ambientes recursos para sobreviverem, para o seu sustento. Então, turminha, vamos grifar com o marca-texto esse primeiro parágrafo aqui, ó. No Brasil, até ribeirinhas. Grifem, que é importante, tá? Então, olha só. Na Amazônia, os moradores da comunidade Jamaraquá se alimentam dos peixes que pescam no rio e da mandioca que cultivam. Nessa primeira imagem aqui, mostra os moradores ribeirinhos, né, lá da Amazônia. Então, o que que eles retiram? Lá próximo de onde eles moram, tem peixes e a mandioca. Então, esse é o sustento deles. É um lugar que fica na Amazônia, se chama Comunidade Jamaraquá. Aqui embaixo nós vemos uma outra imagem, né? São moradores ribeirinhos também, mas de um outro lugar. Para falar a verdade, de um outro estado, né? Que também tem moradores ribeirinhos. Então, olha só. Os moradores da comunidade Maguari, no Pará, utilizam as folhas de uma palmeira, conhecida como curuá pichuna, para cobrir suas moradias. Então, olha aqui, ó. É um outro morador de comunidade ribeirinha, então eles utilizam essa folha para cobrir as suas moradias. Eles extraem essas folhas de um lugar muito próximo de onde eles moram. Então, com esses dois exemplos, nós podemos perceber que o ser humano utiliza as plantas para várias coisas. Por exemplo, alimentos, bebidas, roupas, combustíveis, móveis, entre outros produtos. Podem ser feitos a partir de algumas plantas, tá? Então, as plantas, elas não servem somente para produzir oxigênio, como nós aprendemos, para enfeitar o nosso jardim. Não, as plantas, elas servem para outras coisas, né? Para fabricação de alimentos, bebidas, roupas, combustíveis, móveis, entre outras coisas. Então, vamos grifar aqui, ó, um trecho deste parágrafo que é importante. Começa aqui, ó. O ser humano utiliza até o final do parágrafo, tá bom? É importante
que aqui fala que o ser humano utiliza as plantas para outras coisas, né? Então a planta, ela é muito importante. Muitas vezes o ser humano extrai da vegetação nativa do ambiente as plantas que ele precisa. No entanto, também cultiva plantas para obter os materiais de que ele necessita. É o que nós vamos ver a seguir. Então vamos continuar. Página 171. Nós vamos começar a falar sobre o extrativismo vegetal. Página 171, tá bom? Então, como nós vimos na página anterior, os moradores das comunidades ribeirinhas, que agora nós já sabemos quem são essas pessoas, obtêm da vegetação nativa materiais de que precisam para construir casas e barcos e fabricar produtos. A retirada das plantas ou de parte delas da vegetação nativa, ou seja, da vegetação que não é cultivada, é chamada de extrativismo vegetal. Então, o que seria extrativismo vegetal? É a retirada das plantas ou parte delas, é o que nós chamamos de extrativismo vegetal. Exemplos agora, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar no látex, né? O látex, normalmente, a mamãe ou o papai vai na loja de material de construção e compra a lata que vem aquela tinta branca dentro, que se chama látex. Aí usam para pintar a nossa casa fica bonita, mas de onde vem esse material? Esse material é o chamado extrativismo vegetal. Alguém, né, vai lá na seringueira, que é a planta que produz o látex, faz a extração, retira esse material da planta e aí com esse material é produzido a tinta que chega nas nossas casas. Então, observem aqui essa primeira imagem. É um exemplo de uma extração do látex através de uma seringueira, tá? Então, se eu perguntar para vocês como se chama a árvore onde nós fazemos a retirada do látex, agora vocês já sabem, é seringueira. Então, gente, olha aqui, ó, do caule da seringueira, o caule nós vamos aprender mais para frente, detalhadamente, tá? Mas o caule é como se fosse o tronco da árvore. O ser humano extrai o látex, que é o material utilizado para a produção de borracha, utilizado em balões de festa, por exemplo, igual a tia Cris deu o exemplo da tinta, né? Então, com esse material, que é o látex, dá para fazer várias coisas, mas ele é retirado de uma planta, né? No caso, de uma árvore chamada seringueira. Marca-texto na mão, vamos grifar então. Os caules da seringueira, vamos grifar todo esse parágrafo aqui que é importante, para a gente não esquecer mais que a retirada do látex da seringueira é um exemplo de extrativismo vegetal, tá bom? Mais um exemplo. Das folhas da carnaubeira é possível extrair uma cera que é utilizada em diversos alimentos, tintas e medicamentos. Pessoal, vocês sabiam que essa árvore ela é muito, muito alta? Olha só, nós temos um exemplo aqui, ó. Parece que ela não é tão alta, mas ela pode chegar até 15 metros de altura. Mas ela é uma árvore que produz essa cera, né? Que dá para produzir também alimentos, tintas, medicamentos e outras coisas. Além da carnaubeira, outras plantas fornecem óleos que podem ser utilizados na fabricação de medicamentos e na alimentação, como óleos de coco, óleo de dendê, óleo de girassol, né? Tudo isso é retirado também da planta. E só pra gente não esquecer, vamos grifar aqui, ó, o parágrafo da carnaubeira e aqui também
de outras plantas que fornecem óleos. Tudo bem? Vamos continuar? Página 172. Nós já entendemos então o que é o extrativismo vegetal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cultivo. O que seria o cultivo de uma planta, né? Observem a imagem abaixo. Nós vemos aqui que a mulher ela está plantando alguma coisa, né? E depois que nós plantamos alguma coisa, nós temos que cultivar. Como? Vamos lá. O ser humano pode cultivar as plantas para obter matéria-prima e alimentos. Em geral, o cultivo das plantas é realizado em hortas, pomares, plantações. O que seria matéria-prima, por exemplo? Vamos imaginar um pomar cheio de laranjas. A laranja é matéria-prima, né? Então, através das laranjas, pode-se fazer bolos, sucos, enfim, várias coisas que utiliza-se a laranja, tá? Então, olha só, exemplos de cultivo. Hortas. O que são hortas? São locais que as pessoas cultivam alguma coisa. O que? São locais nos quais se cultivam plantas como alface, agrião, cenoura, couve, repolho, batata e tomates. E os pomares? Os pomares também são locais de cultivo. Cultiva-se o que, turminha? São locais onde se cultivam principalmente plantas frutíferas, ou seja, árvores que dão frutas, como a laranjeira, a macieira, o limoeiro e a videira, por exemplo. Videira, vocês sabem o que é? É a árvore que produz as uvas, né? Então, olha aqui, ó. Eu quero que vocês grifem tudo que está escrito aqui sobre as hortas, que é importante, e tudo que está escrito sobre os pomares, que também são importantes, tá bom? Ah, e outra coisa também que eu achei importante aqui, ó. Vamos grifar. Em geral, o que é o cultivo? O cultivo de plantas é realizado em hortas, pomares e plantações. Então, grifem aqui também, tá? Tudo bem? Agora, falando em horta, vocês já ouviram falar em horta comunitária? Horta comunitária é um pouco difícil da gente ouvir falar. Normalmente, a gente conhece a horta que a vovó tem lá no fundo do quintal, ou de alguma chácara que a gente vai, algum sítio, enfim, nós conhecemos esse tipo de horta. Mas existe as hortas comunitárias, turminha. Abram aqui o módulo na página 173 para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer a leitura porque aqui tem algumas informações importantes e eu quero que vocês acompanhem comigo, tá bom? Então vamos lá. Andando pelo bairro onde mora, Amanda encontrou um terreno público que estava sendo utilizado para o descarte incorreto de lixo. Preocupada com os problemas que esse lixo causaria, todo mundo sabe, né? Que jogar lixo em qualquer lugar não é correto, porque atrai animais, bichos que não fazem bem à nossa saúde, então nós não podemos descartar o lixo em qualquer lugar. E aí Amanda se preocupou com isso, com o meio ambiente e com as pessoas que moram próximo a esse local. E aí o que ela fez? Ela reuniu os moradores do bairro e com autorização da prefeitura do município, né, da cidade onde ela mora, e criaram uma horta comunitária no local. Olha só, pessoal, imaginem que esse terreno aqui era um lugar onde as pessoas jogavam lixo, era um lugar sujo, né? Cheio de
animais, né, que eram atraídos por aqueles lixos que as pessoas jogavam. Agora vejam como o lugar é hoje. Os moradores do município, juntamente com a Amanda, que teve a ideia, resolveram produzir essa horta comunitária. Então vejam, um lugar que era abandonado, cheio de lixo, agora está assim, ó, cheio de hortas. Mas por que horta comunitária? A horta comunitária é um local onde se cultiva diversos tipos de plantas, geralmente utilizadas na alimentação. Essas hortas são mantidas com o trabalho coletivo das pessoas. Então é só a Amanda que cuida dessa horta? Não, todos os moradores do bairro e também do município, lógico, né? E aí, só a Amanda que pode comer os alimentos que são cultivados nessa horta? Não, todas as pessoas, né, que ajudaram no cultivo, que ajudaram nos cuidados, eles também podem se alimentar de todas as plantações dessa horta. Por isso é chamada horta comunitária. Os alimentos que são colhidos na horta são distribuídos entre todas essas pessoas da comunidade, do bairro, do município. O que sobra pode ser doado ou vendido para auxiliar na manutenção da horta. Por quê? A horta precisa de água, né? Precisa de sementes, enfim, de mudinhas para plantar novas coisas. Então, vejam, sabe onde fica essa horta aqui, pessoal? Vocês já ouviram falar do estado de Tocantins? Então, é uma horta comunitária, né? Que foi feita em um terreno que estava abandonado lá em Tocantins. E é uma foto também que foi registrada no ano de 2015. Deu para vocês entenderem a diferença daquela horta que a vovó tem no final, no fundo do quintal e da horta comunitária? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Até daqui a pouquinho na nossa aula de arte. Um beijo!